Eu fazia as minhas orações para dormir e pedia para que eu não fosse levada novamente, que eu não queria, porque eu fiquei realmente assim muito assustada. Eu via sondas dentro do meu quarto. Elas entravam pela janela, que estava fechada, eu não estava mais conseguindo dormir com as janelas abertas. Eu via assim, nossa, real, tô vendo acordada, né? Tem alguma coisa acontecendo mesmo. E aí eu fiquei apavorada nesse dia, porque nesse dia eu estava sozinha em casa nesse momento. Eu fiz um pedido, eu fui lá fora chorando, né, olhando para o céu, olhei para o céu, para um rumo, e eu pedi assim, que eles não aparecessem mais, que eles dessem assim um tempo para mim, que eles pudessem assim diminuir a intensidade do contato ou diminuir o contato, porque eu estava assim sofrendo. E eu assim, chocada com o que eu estava vendo. Eu já entrei na nave chocada. Quando eu estava subindo as escadas, esse extraterrestre que estava do meu lado esquerdo estendeu a mão dele para eu entrar na nave. Após um difícil histórico de abdução, a vítima tem vivido situações inexplicáveis. Junto dela, agora sua família também se vê envolvida em algo muito maior do que o seu trivial horizonte poderia revelar. Eu sou Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 130 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. No episódio de hoje, não teremos um relato comum. O que você vai ouvir a seguir é uma série de acontecimentos desencadeados após uma traumática experiência já publicada aqui. Antes de entrar a fundo nessa incrível trama, te chamo a fazer parte de nosso grupo de ouvintes, os Comissários de Bordo. Ao se tornar um membro de nossa equipe, você, além de ajudar na produção do podcast, também terá direito a todo o acervo de relatos exclusivos. E além dele, todo mês recebe um novo episódio secreto. Indo além, todos os membros têm desconto em nossa loja flutuante. E os descontos são progressivos e crescem de acordo com a faixa de apoio com a qual você escolhe participar. Claro que as recompensas vão muito mais além do que isso, mas aí não caberia tudo aqui nessa introdução. Então eu te convido a acessar o link apoia.se/relatosflutuantes ou ainda acesse o primeiro link aqui na descrição desse episódio. E por último, também vale o aviso de que a promoção de desconto para 3 camisas na loja flutuante está de pé. E basta aplicar o cupom 3 na nave para abduzir suas camisetas ufológicas com um desconto de 10%. O endereço é simples, www.lojaflutuante.com.br. Agora sim, vamos ao que interessa. E hoje, antes de apertar o play, eu preciso fazer uma breve introdução ao arquivo. A voz a seguir não é uma novidade, e você já ouviu ela no episódio 103, intitulado Os Invasores Azuis. Nessa fita ouvimos a participante contar sobre ter sofrido uma abdução. O capítulo foi recente e as consequências desse acontecimento geraram uma série de fenômenos anômalos que envolveram sua família a partir de então. Pouco tempo então após a publicação da fita 103, essas coisas vieram à tona e, através desses 6 meses que se passaram, elas foram catalogadas e agora chegaram até nós na forma de uma nova fita. É preciso, porém, alertar ao ouvinte que, diferente da primeira experiência, a fita de hoje tem um tom um pouco mais pesado e envolve sua família, incluso filhos, que dão até voz a algumas experiências aqui. E aí algumas dessas cenas podem criar gatilhos em pessoas mais frágeis. Portanto, se você se considera uma delas, eu indico a pular esse episódio. E um último adendo, os trechos a seguir vieram fragmentados e alguns deles chegaram em fases distintas durante esses 6 meses.
Então, em alguns momentos eu vou precisar fazer pequenas observações, coisa que eu não faço aqui nos relatos, mas hoje eu vou ter que fazer porque eu tive que fazer também edições para melhorar um pouco a linha do tempo. Até porque a gente está falando de o diário de um abduzido. Então, fique agora com a fita 130. Oi, Rony, bom dia. Vou mandar para você que esse áudio não foi fácil, mas assim, eu vou tentar ser mais sucinta possível, que às vezes eu sou um pouco prolixa, e aí acaba que fica mais longe, né? Mais longo. Mas assim, de primeiro agradecer você pelo canal, porque auxilia muita gente. Eu vejo tanta gente, às vezes, que fica angustiado, não sabe o que fazer. E tem ali um canal para poder conversar, ouvir os relatos e saber que não é só aquela, né? Não sou só eu que estou passando por isso, e graças a Deus, né? Porque senão a gente fica parecendo que a gente é meio doido, né? Às vezes a gente mesmo fica achando que a gente tá doido. Eu passei por isso. Depois que aconteceu a vivência que eu relatei, né? Que eu sinto que foi uma abdução, para mim foi. Eu vejo que depois, o que aconteceu, que eu vou relatar aqui para você, algumas vezes eu me questionei se eu não estava ficando doida. Mas, de alguma forma, não era só eu que estava vivenciando em casa isso. Toda a minha família vivenciou, meus filhos, meu esposo, e ainda vivencia. É assim, eles ainda não se sentem todos bem para falar, mas eu falo para você que foi com toda a família. E aconteceram coisas, assim, inacreditáveis, assim, com alguns deles. E um deles quis relatar para você que ela viu o ser no quarto dela. Então, hoje eu quero compartilhar aqui com vocês algumas coisas que aconteceram após uma abdução. Eu relatei um momento de abdução aqui nos Relatos Flutuantes. O Rony compartilhou essa vivência, é o episódio 103. E aí eu falei que eu poderia mais pra frente compartilhar o que estava acontecendo, né? Um tempo depois, assim, ainda da vivência. Então, como que eu fiquei? Eu me senti muito aérea. Eu pesquisei muitas coisas, assim, a respeito de ufologia na semana posterior do acontecimento. E aí foi quando eu encontrei, né, assim, alguns podcasts. O Relatos Flutuantes foi um deles. E eu achei muito legal. E de poder, né, ter encontrado para poder ouvir outros relatos, e encontrei outros podcasts também muito legais, e cheguei até aqui, né, dos Relatos Flutuantes. E na semana que aconteceu, posterior que aconteceu a abdução, eu fiquei, assim, totalmente diferente, e todos aqui na minha casa ficaram, assim, preocupados, porque eu estava muito aérea, e é como se eu não estivesse aqui, né, na Terra. Por quê? O que aconteceu? É como se, para mim, foi como se tivesse acontecido uma expansão da minha consciência, de que eu tive acesso a uma outra realidade, ou o que é realmente uma realidade, ou o que é a realidade, ou acesso a uma outra dimensão. Depois que eu tive a vivência, eu não consegui dormir por um mês. Foi muito difícil, assim, eu dormia, mas era assim, cochilos muito rápidos. Por quê? Logo na semana seguinte, quando eu ia dormir, segundos depois de cochilar, eu começava a ver naves. Isso aconteceu por algum tempo, acho que por uns 2 meses. Toda vez que eu ia deitar, eu fechava o olho, já entregando ali para o sono. Era como se eu escutasse um barulho ativando o meu chakra da testa, aqui da cabeça, mas na testa, frontal.
E eu ouvia um barulho, tipo um foco de luz acendendo. Não dá pra explicar, são coisas assim. E aí, quando esse barulho acontecia, o foco de luz acontecia e abria aqui, eu via pelo meu chakra frontal, né? Que as pessoas falam terceiro olho. E aí eu já estava acordada, né? Então, como se eu estivesse já sonhando, mais lúcida. Como aconteceu também na abdução, foi assim, né? Enquanto eu estava dormindo, um sonho lúcido. E isso aconteceu algumas vezes e eu me assustava muito. Eu via naves passando e eu olhando da terra para o céu. Isso aconteceu várias vezes, eu não sei quantas vezes. E eu sentia que aqui no meu chakra da testa estava sensível, é como se tivesse mais sensível esse lugar. Até hoje eu sinto mais sensível. E aí eu fui entender, né? Fui assim, como naquele momento eu estava assim muito assustada ainda, eu não consegui manter um contato, né? Eu fazia as minhas orações para dormir e pedia para que eu não fosse levada novamente, que eu não queria, porque eu fiquei realmente assim muito assustada. Eu sentia a presença deles o tempo todo aqui dentro de casa. E foi quando, além dos sonhos assim, quando eu deitava e logo acordava em sonho lúcido e via naves voando no céu, antes de dormir, eu via sondas dentro do meu quarto. Elas entravam pela janela, que estava fechada, eu não estava mais conseguindo dormir com as janelas abertas. Então, isso aconteceu também, né? As janelas tinham que ficar fechadas, eu não conseguia dormir. Hoje, graças a Deus, eu já consigo dormir com elas abertas. Passavam sondas de um tamanho de bola de gude, com as janelas fechadas pelas paredes, elas atravessavam o quarto, passavam pelo quarto, do lado da minha cama. Elas eram, na maioria das vezes, prateadas e douradas. Eu vi essas sondas por muito tempo, por vezes assim incontáveis, eu não sei quantas vezes eu vi, virou assim, tipo, parecia coisa corriqueira. Se eu pensava neles, às vezes eu via. Via pelo corredor da casa, pela sala, pela cozinha, via de dia, de noite. Sondas de tamanho de bola de gude, cores prateadas ou douradas. E elas atravessam as paredes, assim, elas passam rápido, às vezes eram devagar. Então, por conta disso, eu vi que eu estava assim, de alguma forma sendo observada. Então, eu fiquei com muita dificuldade de dormir, né, no primeiro mês pós-abdução. Então, as características das sondas que eu vi são essas. Eu ainda vejo sonda aqui dentro de casa. E não sou só eu que vejo. Os meus filhos também veem. E eles me contam quando vê. E teve um dia que eu estava chegando em casa e estava tudo escuro no jardim, na sala, entrando à noite em casa. Eu fui abrir a porta, pegar a chave, pegar meu celular para iluminar a minha bolsa para pegar a chave. Que eu olhei para o jardim, estava saindo uma sonda da parede do meu quarto. Essa era maior. Ela tinha uns 15 centímetros de diâmetro. O centro dela era preto, a cor preta. E da cor preta, um esfumaçado saía o preto e ia se misturando com o branco, que tinha tipo uma auréola branca. E do branco ficava esfumaçado e via para uma cor azul. E aí ela terminava em azul de toda a circunferência dela. Ela saiu voando do meu quarto, fazendo movimentos de baixo para cima, bem devagar, e depois ela passou pelo muro e eu não vi mais. Essa sonda desse tamanho, dessa cor, eu vi uma vez. E as pequenas, prateadinhas, douradinhas, eu vi muito e vejo ainda vejo. Então, uma semana após a abdução, eu vi uma luz no céu muito forte, tipo uma estrela. Era entardecer, eu estava voltando da escola com as crianças. E um dos meus filhos falou: mãe, olha aquela estrela lá. E aí, estava tudo nublado, o céu estava nublado. Tinha partes do céu nublada e partes com nuvem, mas a maioria com nuvem.
e tinha uma estrela. Então tem a nuvem e tem na frente da nuvem a estrela. Eu olhei e falei, não é estrela, porque tá pra frente da nuvem, né? Se a gente for olhar da perspectiva daqui da Terra, né? Era estrela, depois era nuvem. E aí no que a gente viu, eu falei, nossa, e era um dos meus tios, eu falei, será que é alguma coisa, né, extraterrestre? Vou pegar a câmera para filmar. Isso eu peguei o celular, quando eu consegui pegar o celular e focar, ela começou a se movimentar devagar. Aí ela desapareceu, depois apareceu de novo e entrou dentro das nuvens. E aí eu percebi que realmente estava acontecendo alguma coisa muito diferente, né? Assim, não percebi nesse momento, mas depois de uma abdução e ficar tendo sonhos lúcidos ou vendo naves e percebendo a presença deles o momento todo. E então eu estava muito assim mexida, eu fiquei muito mexida. Fiquei assim diferente. Eu vi assim, nossa, real, eu tô vendo acordada, né? Tem alguma coisa acontecendo mesmo. Uma observação que é preciso fazer é que durante o episódio a participante vai citar vários anexos, entre eles desenhos, fotos e vídeo. E todo o conteúdo que ela me enviar vai ser publicado junto da capa desse episódio em nosso Instagram e também no Twitter, ou ainda na descrição aqui deste episódio. Depois desse dia que eu consegui filmar, foram vários relatos de luzes no céu. Essa não estava tão alto, não era na altura das estrelas, né? Porque estava abaixo das nuvens. Mas tanto assim de ver nas nuvens as luzes, ou ver na altura das estrelas e também naves. Depois desse dia, que foi uma semana depois da abdução, que eu vi essa estrela, que eu consegui filmar, eu tenho vídeo. Umas 2 semanas depois, eu estava em casa, nesse dia eu estava sozinha em casa, estendendo roupa no varal. E senti assim, olha para a esquerda, olha para o céu à sua esquerda. Aí eu olhei, foi assim bem rápido, natural, intuitivo. Que eu olhei, tinha uma estrela. Ela era mais forte que a estrela, a força da luz, né? Era maior que a estrela que eu tinha visto que eu consegui filmar. Tava nublado o céu, eram as nuvens e na frente a estrela. Forte, brilhante, cor assim dourada, mas era um prateado misturado com dourado. E aí eu fiquei apavorada nesse dia, porque nesse dia eu tava sozinha em casa nesse momento. Aí eu ia ter que, nesse dia ninguém ia dormir em casa, era só eu. Eu terminei de estender a roupa, não lembro nem como. E eu entrei pra dentro de casa, assim, já em pânico. Porque eu senti, tipo assim, que era um aviso. Eles estavam ali, estavam me mostrando que estavam ali, que poderiam vir aqui, na minha casa. Isso tudo pelo sentimento. Eu entrei, tranquei toda a casa e dormi chorando. Nesse dia, realmente, eu dormi aos soluços, pedindo a Deus que estivesse comigo e que eles não viessem aqui na minha casa, porque, como eu falei pra vocês, eu fiquei num estado de choque mesmo, depois da abdução. Então, eu fiquei, assim, muito sensível e com tudo acontecendo, né? Então, teve a abdução e depois ainda teve a confirmação que eles estavam ali presentes, né? O tempo todo eles queriam dizer, estamos aqui. Foi o que eu senti. Depois desse dia que eu vi essa estrela muito próximo, passou alguns dias, era de manhã, eu fui abrir o portão de casa para colocar o lixo lá fora. Eu fui com os meus filhos e eu senti de olhar o céu. É algo que eu gosto de fazer, né? Igual no relato 103, eu falei isso, eu gosto de olhar o céu, sempre gostei. Olhei o céu, tá, tudo bem, tava limpo nesse dia, o céu azul, limpo. E na frente da minha casa tem muitas árvores, e uma delas é um ipê muito grande. E aí um pouco mais acima desse ipê tinha urubus voando.
E eu olhando os urubus, olhando o céu, olhando o ipê, que estava muito lindo. E eu observei que tinha um dos urubus que estava parado, estático. Ele não voava. Eu achei aquilo muito estranho. Falei, gente, o que é isso? Pensei, né? Meu Deus. Quando eu olhei melhor, nesse momento, como mágica, parece que os urubus saíram de lá, de perto. E aí eu vi que era uma nave. Ela estava ali disfarçada naquele monte de urubu. Era preta, parecia um metal. E ela lembra o desenho de um pássaro. Mas aí eu vi que não era um pássaro. E aí eu chamei as crianças para ver se eu, já estava naquele... Não sei se alguém já passou por isso, mas estava naquele momento assim, eu tô ficando doida. Tô vendo coisa já que não, ninguém vai ver isso aqui. Mas que eu chamei os meninos e mostrei, eles viram também. Aí eu falei para eles, eu acho que é uma nave. E eles também acharam, e aí nesse momento, o sentimento que a gente teve foi de muita alegria. Foi a primeira vez que eu vi uma nave, assim a forma, né? E eu senti uma alegria inexplicável. É como se eu estivesse encontrando alguém que eu não via há muito tempo. Essa foi a sensação que eu tive no meu sentimento. E aí eu falei assim para os meninos, vamos perguntar para eles se são eles? E aí eu falei, eu olhando para o céu, falei assim, são vocês seres extraterrestres? Mostra pra gente, dá um sinal se é vocês, né? Que a gente não tá ali alucinando, né? No que eu falei, a nave começou a se movimentar lentamente e ela se desmaterializou. Tipo filme de ficção científica, só vê isso em filme, né? Porque na realidade não tem nem como eu trazer um exemplo. E aí ela desmaterializou e foi ficando transparente. Por que transparente? Porque quando ela começou a perder a forma e a cor, e foi só aparecendo o céu onde ela estava, eu conseguia ver o contorno dela ficando transparente. Como se fosse uma pedra de gelo, assim, a gente apontar para o céu, assim, e ver o gelo tá transparente, mas você vê que tem alguma coisa ali. Foi isso. Eu tentei fazer um desenho dela, mas não ficou do jeito que é ainda. Os desenhos não ficaram ainda do jeito que eu vi. Porque acaba que é muito difícil de desenhar algo assim, diferente, né, em outras dimensões. Mas eu não desisti de chegar num desenho mais perfeito do que eu vi para mostrar para vocês também. Nesse dia foi o primeiro dia então que eu vi uma nave. E tinha 2 dos meus filhos comigo. Aí só um detalhe para complementar assim com mais detalhes mesmo as visões. Quando eu dormia e acessava a minha consciência assim acordada dormindo, um sonho lúcido, né? As naves que eu via eram triangulares, algumas tinham luzes vermelhas, elas tinham cor de ferro, eram pretas, mas era tipo um ferro assim. No que eu via nos sonhos eu lembro disso, delas desse jeito. Aí nisso, nas pesquisas, que eu fiz muitas pesquisas no YouTube, assim, assisti vários documentários e, nossa, eu fiquei assim, parecia doida mesmo, assim, porque eu só queria fazer isso e estudar essas coisas para eu poder entender o que estava acontecendo comigo, né? Então, quanto mais relatos, mais estudos, leitura, coisas que eu pudesse assistir, ia ali encaixando no que estava acontecendo comigo e eu ia ficando mais confortada. Então, a sensação que eu tinha naquele momento é que existia uma ligação muito forte e que eu podia vê-los a qualquer momento. Então, eu tinha a sensação de que eles estavam dentro de casa onde eu estava lavando louça, a sensação que tinha um deles perto de mim ou na minha frente me olhando.
quando eu ia tomar banho dentro do banheiro, que eu fechava o olho, eu não conseguia nem fechar o olho para lavar o rosto. Só para vocês terem ideia de como que eu fiquei. Porque quando eu fechava o olho, que eu me conectava comigo mesma, dentro de mim, né, com o olho fechado, mais concentrada, eu via eles na minha frente. Como se eu tivesse acordada com o olho aberto, assim, né? Acordada eu tava, né? Mas como se eu tivesse com o olho aberto, eu via. Às vezes eu conseguia ver o ambiente que eu tava com o olho fechado e via eles na minha frente, né? Então, eles tinham um formato, a cabeça maior, né? E eram azuis. E nesses momentos que eu via eles com o olho fechado, mais acordado, eles apareciam com o rosto, né? Então, os olhos bem grandes, amendoados, pretos, e a pele era azul. O que me confortava também é que algumas situações que estavam acontecendo comigo, não era só comigo, com a minha família também aconteceu. Inclusive tem um dos meus filhos que relata algo que vivenciou, deu um relato. São várias coisas que aconteceram. Infelizmente eles não se sentem ainda à vontade de contar, mas foi um processo assim com toda a família. Esse aqui é o momento em que a gente vai ouvir o relato de uma filha da participante. Escuta aí. Oi, Rony, boa noite. Porque esses dias, já faz um tempinho, né? Eu tava no quintal de casa e eu vi eu tava olhando pro céu com a mamãe e eu vi uma nave. Ela era azul com branco, ela era toda azul, só tinha um branco na lateral e em cima. E ela foi passar uma nuvem e ela entrou dentro da nuvem e desapareceu. E uns dias depois, eu tava no quarto, dormindo. Aí lá tem um abajurzinho. Aí eu acordei com a impressão que alguém tinha me acordado. Aí eu olhei pro lado e vi a sombra de um ET na parede. E ele era muito grande. E quando eu vi, bem quando eu olhei, ele desapareceu, a sombra dele. E eu vi ele de lado. E quando eu vi, já era cedo, mais ou menos umas 5h30, 5h29. Aí, na hora, eu não senti medo. Só que depois eu vi que a mamãe estava acordada e fui falar com ela. Só que quando eu fui contar, eu fiquei com medo. Viu? Obrigada. E aí a minha rotina, né? Dentro da minha rotina, quando anoitecia, que eu ia fazer alguma coisa lá fora, eu via estrelas se movimentando. E aí eu fui percebendo que toda vez que a gente ouvia uma nave, ouvia uma estrela movimentando, ou aparecia uma estrela parada, brilhando, e a gente via depois que ela se mexia, então a gente via que não era estrela, acontecia alguma coisa no nosso corpo. Falo nós, que outras pessoas também tiveram coisas no corpo, então marcas no corpo. Em mim era nos dedos dos pés, tive marcas nos joelhos, marcas na perna, e foi isso que aconteceu. Toda vez que a gente via alguma coisa diferente, no outro dia a gente tinha uma marca no nosso corpo. Aí isso, assim, por mais que eu soubesse que e tivesse o sentimento de alegria, era tudo misturado, um sentimento de pânico, medo, desespero, alegria, contentamento, paz, né? Eu fiquei, assim, muito confusa com o que estava acontecendo e tive muito medo. E aí, depois de ter visto algumas vezes as naves, eu fiz um pedido. Eu fui lá fora, chorando, né, olhando para o céu, olhei para o céu, para um rumo, e fiz um pedido, uma oração, falando como se estivesse falando com eles, com os seres. E eu pedi assim, que eles não aparecessem mais, que eles, né,
dessem assim um tempo para mim, que eu estava muito mexida com tudo, que eu não estava conseguindo acompanhar o que eles estavam querendo ou precisando de mim de alguma forma, não sei o que era, mas que eles pudessem assim diminuir a intensidade do contato ou diminuir o contato, porque eu estava assim sofrendo. E aí nesse momento que eu fiz oração, eu estava olhando para o céu, que eu terminei a oração e falei que eu era grata e fiz uma reverência de gratidão. Brilhou uma estrela no céu no momento em que eu falei gratidão por tudo. Pode ser o reflexo do sol num satélite? Pode. Pode ser qualquer outra coisa, né, científica, comprovadamente pode. Mas foi exatamente no momento que eu fiz a oração, exatamente no momento que eu concluí a oração dizendo gratidão. No meu sentimento, eram eles e, né, assim, dentro do meu sentimento, eu sinto que eram eles também, né, dando como resposta que sim, te respeitamos. Porque depois disso, eu fiquei sem ver um tempo, algumas coisas. Hoje até hoje, assim, né? Hoje eu vejo, mais são as sondas mesmo, e tenho alguns sonhos, mas não são lúcidos, nem não são fortes como era até o momento. Então, antes de acontecer esse pedido de oração, que eu pedi para não vê-los, né, mais e dar um tempo, foram 5 avistamentos de naves, acordada, né? E aí eu vou relatar eles aqui para vocês. Então, o primeiro avistamento foi a nave que parecia um urubu, mas não era, que eu contei agora há pouco. A segunda nave que eu vi, eu voltando da escola com os meninos, eles também viram, como no primeiro relato da nave que parecia um pássaro, né, mas não era. É aquela coisa, né, olha para o céu, é um sentimento, vem uma intuição, olha para o céu. Que eu olhei, o céu estava limpo, não tinha nuvem nenhuma, mas aí eu vi uma nuvem, vamos dizer assim, né, que eu olhei melhor, era uma nuvem redonda, então parecia um cilindro, era uma nave, porque depois que eu vi ela começou a se movimentar e a gente saiu correndo para um lugar mais fácil de ver, que a gente estava na rua e tem uma igreja assim, ela apareceu perto de ficar atrás da igreja, mas bem alto no céu. Ela era cilíndrica e movimentava lentamente no céu. Era uma perfeição, assim, O ângulo que a gente viu parecia a lua quando a gente vê de um ângulo que a gente está vendo só uma parte da lua e o restante não. Mas a gente sabe que era uma coisa diferente, né? Assim, uma nave, vamos dizer assim, porque estava se movimentando. E aí quando a gente correu para um lugar mais fácil de vê-la, ela sumiu numa velocidade assim que não vimos mais. Então, o segundo avistamento era uma nave assim, cilíndrica e parecia uma nuvem, mas aí logo que a gente percebeu, não era. Essa eu não consegui fotografar, foi muito rápido. O terceiro avistamento, eu estava sozinha no quintal de casa. Nesse dia a gente tinha feito fogueira e todos saíram já para se recolher para dormir e eu fiquei mais um pouco lá fora. Quando eu olhei, estava passando algo em cima da minha casa, só que era na altura assim, se tivesse uma antena dessas que tem nas cidades para avisar que tem algo, um prédio pequeno. Eu não sei assim a distância, mas não era muito alto. E aí passou um objeto, penso que era uma nave, porque eu nunca vi algo daquele jeito. Ele passou numa velocidade, assim, não estava muito devagar, mas também não muito rápido, que deu para observar. Parecia uma pedra, um objeto passando assim em cima da minha casa. Era um marrom, tinha uns tons laranja, mas era bem escuro assim, tudo misturado, as cores marrom e laranja forte.
Pra mim, não tem outra explicação. Só podia ser algo assim, porque eu nunca vi algo daquele jeito. Se eu tivesse lá em cima, no espaço, eu podia falar que era um meteorito. Mas como eu estava aqui na Terra, a alguns metros da minha casa, penso que poderia ser uma nave. Essa só eu vi. A quarta vez que eu vi algo foi um dia que eu estava fazendo uma meditação e ainda dentro dessa intenção de vencer o medo, né, de dizer assim, eu quero vê-los, mas eu tenho medo, esse é o sentimento. Eu fui lá para fora, fiz uma meditação, uma oração, que eu abri o olho, estava passando algo no céu. Esse dia o meu cérebro entrou em parafuso, assim, nesse dia eu achei que eu estava ficando doida mesmo. Que eu olhei, tinha algo no céu que parecia um vagão de um trem, tinha janelas, era enorme, muito grande. Então, não era um quadrado, né? Ele era um retângulo e tinha janelas retangulares e a cor dessa estrutura, que eu penso que era uma nave, porque passou daquele jeito assim que elas ficam assim inclinadas, não estavam tipo, se fosse um avião ele estava reto, né? O avião não anda assim 45 graus ou a 30 graus, né? Ele anda reto. Tava assim inclinada e bem devagar passando inclinada, e a cor dela era tipo uma camuflagem de exército. Se alguém olha rápido e não dá bola, fala que é um avião do exército, entendeu? Só que não tinha asas, não fazia barulho de avião e era retangular e estava bem devagar. Eu corri de um lado da casa para ver e aí passou pelo telhado, assim, onde eu não via mais. Quando eu cheguei do outro lado da casa, para onde tinha espaço do céu para ver, não estava mais no céu. Parecia um vagão de trem, né, essa. E eu fiz um desenho que ficou mais próximo disso. Na hora, essa foi a que mais me deixou, assim, confusa, porque eu nunca tinha visto algo daquele jeito também. Outro dia que eu tava lavando louça e era de noite já devia ser umas 23h30, concluindo ali as coisas da cozinha. Eu não tava ventando, tava tudo parado assim. Aí veio um vento. Um vento entrou assim pela cozinha, passou pela área de serviço, um vento que eu olho para a janela da área de serviço que dá para o quintal, onde no meu quintal tem um IP, vamos dizer assim, ele deve ter uns 5 metros no máximo, isso, 5, 6 metros, esse IP, ele é um IP bem novinho. Passa bem devagar um objeto que eu penso que era uma nave. Ele era triangular. Da visão que eu tive, parecia um desenho 3D. Ele tinha a cor era de ferro, parecia um material de ferro, só que ele tinha uma cor cinza, preto e marrom, tudo misturado. É isso. O vento aconteceu, o objeto passou, triangular, a nave passou, isso no meu quintal e eu olhando, lavando louça. No momento em que a nave passou, eu tive as sensações que eu tive das outras vezes que eu vi a nave, como se fosse uma paralisação e como se fosse um momento muito devagar dentro do tempo, mas passou muito rápido. Também não sei explicar isso. Todas as vezes eu tive essa sensação e nessa vez que eu vi essa nave triangular, eu tive essa sensação também.
Eu sabia a hora que era, né? Então eu olhei de novo o relógio, tava ainda nos horários ali que eu tava por ali. Penso que eles não me levaram depois e me deixaram de volta na cozinha. Mas eu tive essa sensação do tempo parar. E teve um outro momento, já deve ter uns 2 meses isso. Eu tava à noite, fui colocar o lixo pra fora de casa. Eu e um dos meus filhos, que a gente olhou no céu, uma luz acendeu lá no horizonte, assim, bem longe. Aí um dos meus filhos viu, falou: mamãe, olha lá. Eu olhei, eu falei: será? Aí ele: olha, acendeu outra. E deve ter acendido umas 6 luzes, uma em cima da outra, assim, tum, e num ritmo assim, tum, parecia que a gente ouvia. Tum, e aí foi acendendo. Tum, tum. Falei: corre, pega a câmera pra gente filmar. Porque assim, do jeito que tá ali, se for uma nave, é enorme. No que ele correu dentro de casa, pegou a câmera, que ele chegou com a câmera, sumiu tudo. Na hora que ligamos pra fotografar, filmar, o que tava ali acendendo, sumiu tudo. E aí a gente percebeu também que eles não queriam, né, que a gente filmasse. Então, depois que aconteceu a abdução, eu fiquei assim, querendo me lembrar, mesmo com muito medo, do que aconteceu, né? Porque a sensação que eu tive quando eu vi os ETs dentro do meu quarto era de que eles estavam me trazendo da nave, que eu estava sendo trazida. E aí eu fiz um acompanhamento, né, terapêutico, em uma vivência de concentração mental, onde a gente alcança níveis maiores de concentração e acessa o inconsciente mesmo, né, ou alguma coisa vivida específica. Nessa terapia eu consegui descobrir algumas coisas. Eu descobri que eu tinha 2 chips nos meus dedos, mindinhos, tanto direito e esquerdo. E eu percebi que eu tava sentindo um desconforto nos meus dedos, eu não sabia o que era. Então assim, né, arrumar a casa, fazer as coisas, lavar a louça, varrer o chão, tudo que eu pegava, que eu fechava a minha mão em alguma coisa e o objeto fosse metálico, eu sentia como se fosse um choque, assim, uma espetadinha no dedo. Depois eu fui apalpar o meu dedo e eu vi que tinha alguma coisa dentro do meu dedo. Eu não cheguei a fazer nenhum exame para confirmar, mas eu ainda sinto um dos chips, eu não sinto mais, e o do dedo direito eu sinto. Então, num desses momentos de meditação, assim, muito intuitivo, eu olhei para minha mão, assim, e na verdade eu senti, né, e aí veio na minha mente, assim: olha para sua mão, sente o seu dedo. Veio tudo assim dentro do sentimento, né? Dentro desse momento da terapia, de concentração mental. Aí tem um chip. Então, não tem como muito explicar, né? Porque são coisas que eu tô falando aqui, são bem inexplicáveis, né? E uma outra vivência que eu tive também de concentração mental, né, desse mesmo jeito, eu consegui me lembrar do momento em que eu entrei na nave. Eu subia umas, tipo escadas, mas elas não tinham estrutura, era só um lugar assim fixo, né, para eu pôr o pé. E na porta da nave estava um dos extraterrestres que estavam aqui no meu quarto comigo. Me lembrei de um deles pelo olhar. E ele em pé, do lado esquerdo da nave, e eu entrando na porta, que dá acesso ali, assim, embaixo dela. Eu não sei o formato dela, eu não me lembro ainda. E eu me lembrei de eu entrando e eu assim, chocada,
chocada com o que eu estava vendo. Eu já entrei na nave chocada. Quando eu estava subindo as escadas, esse extraterrestre que estava do meu lado esquerdo estendeu a mão dele para eu entrar na nave. Tipo, quando alguém te convida para entrar, né? E abre o braço e entra, né? Entra, pode entrar, fica à vontade. É tipo isso. E aí ele estendeu a mão, olhou para mim e olhou para o centro lá da nave, que tinha tipo uma maca. Era flutuante, não tinha nada embaixo. Só tinha uma cama, mas sem as pernas. Branca. E aí nisso eu me lembro de caminhar até da escada, da porta, ver o ET, ver ele falando para eu deitar até a cama, ou maca, enfim. E eu lembro que a cor das paredes da nave eram muito parecidas com as cores que eu via de fora, quando eu via, né, as naves. Tinha um cinza misturado com branco, não era uma cor só, não tem como eu explicar, gente. Vou ver se eu consigo explicar. É como se tivesse, a parede era como se fosse algo, se eu fosse ali tocar, passar a mão, minha mão passava. Mas era fixa, você via que era materializada, dava pra ver que era matéria, assim. E era um cinza misturado com branco, mas não era só cinza e não era só branco. É uma cor cinza-branco, tudo misturado. E tudo com muita harmonia, assim, a mistura dessas cores. E essa era a cor da parede. E aí, na vivência, eu fiquei muito chocada, só de ver isso e entrar e deitar na maca. Aí eu não consegui acessar mais nada, ainda, né? Estou fazendo um trabalho para conseguir lembrar mais coisas. Mas só de lembrar isso já me deu alegria também. Eu já fiquei mais alegre. E assim, né, sempre fazendo esse trabalho comigo de que tá tudo bem, né, que eles são do bem, que se não fosse eu não tava aqui contando hoje. Não tinha tido a oportunidade de voltar, né. E aí teve outra vivência também, que eu tava em casa nesse dia, era de tarde, eu tava sozinha. E quando eu tenho a oportunidade de ficar sozinha em casa, eu gosto de fazer, assim, momentos de silêncio, de sentir, né, assim, como que eu estou, fazer uma oração, ficar em momentos, assim, de meditação comigo, mesmo se eu estiver fazendo alguma atividade em casa, né, limpando a casa, ou estudando, ou simplesmente repousando, né. Nesse dia, eu sentei no sofá e fiz um momento assim comigo de meditação, de oração, de agradecimento, né, pelo dia. E aí, eu nesse momento estava com o olho fechado fazendo uma oração. Que eu abri o olho e olho para a porta da sala da minha casa, eu vi uma luz assim, algo muito iluminado, como se tivesse alguém com um farol. No que eu vi, aquela claridade, era uma claridade, passou flutuando. Eu vi uma capa branca, devia ser algum ser que apresentou só a roupa. É isso que eu fiquei depois assim, vamos raciocinar, né? Era enorme assim, a capa, e ela estava flutuando e a capa tinha uma luz. Era branca a cor da capa e tinha uma luz. E aí passou assim pela porta. E aí eu, né, fiquei assim, na hora como eu tava sozinha, eu já dei um jeito de falar assim, não, tá tudo bem, não é nada não. Mas depois de uns dias foi que eu percebi que tinha acontecido alguma coisa ali naquele momento, né? Mais um relato, tô relatando aqui pra vocês também isso. Então, pessoal, Rony, eu contando aqui pra vocês e lembrando de algumas outras coisas que aconteceram não só comigo. E é muito importante, assim, pra mim, principalmente, eu acho importante poder compartilhar, porque eu me sinto aliviada
né? Eu me sinto mais confortável de poder compartilhar com alguém, e outras pessoas também que às vezes passaram por alguma coisa parecida também possam se identificar de alguma forma com esses relatos, viu? Gratidão a você, Rony, pelo canal, pelo espaço, e é isso. Fiquem com Deus. Muito bem, este foi o episódio 130. O participante preferiu, assim como em seu primeiro episódio, preferiu não se identificar, nem nome, nem cidade. E você, caso tenha um relato, você também pode se manter no anonimato. Para participar dos relatos flutuantes, basta enviar o seu relato em áudio para o nosso WhatsApp 28 999-834185. E eu reforço que todos os anexos que ela nos enviou estão junto do post deste episódio no Instagram e no Twitter. Instagram, @relatosflutuantes e Twitter, @rflutuantes. Aproveita e segue a gente lá e vamos dar uma fortalecida nessa nave. A partir de agora, no nosso grupo secreto no Telegram, se você é um apoiador, a partir de agora a gente começa um pequeno debate sobre esse relato. Eu gostaria muito de ouvir a sua voz. Você que é um comissário de bordo, eu quero ouvir a sua opinião sobre esse relato. Se você não é um apoiador, mas quer também dar o seu ponto de vista, dar a sua opinião, comenta lá no post no Instagram e no Twitter, participa com a gente. A sua opinião é sempre muito bem-vinda. E se você quer participar do nosso grupo secreto no Telegram, é só clicar aqui no primeiro link na descrição. Vem fazer parte do nosso grupo secreto no Telegram e vamos trocar uma ideia sobre esse relato incrível de hoje. E eu já adianto, tá, que essa participante tem mais coisa acontecendo na vida dela, e quem sabe a gente vai preparar aí um terceiro capítulo. Vamos tentar encerrar essa trilogia dos seres azuis, dos invasores azuis. E em breve, então, eu trago novidades. Lembrando que as primeiras novidades sempre surgem no Instagram e no Twitter, então segue a gente lá. E fica conectado aí, se você puder nos classificar, deixa uma estrelinha lá no seu aplicativo, no seu tocador de podcast. Por exemplo, se você nos escuta pelo Spotify, tem a opção de deixar estrelinha. Se você nos escuta pelo Apple Podcasts, você pode deixar um depoimento com as estrelinhas também. Ou até mesmo mandar o link do episódio no WhatsApp para uma pessoa que você sabe que curte podcast ou que curte a ufologia em si. E dessa forma a gente vai atrás de mais relatos. Tá ok? Então fique firme, aperte bem o cinto, até quinta-feira que vem com mais relato. E não se esqueça, nós somos uma nave.